Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já temos dois times classificados para a Série A, que é o Cruzeiro e o Grêmio, e já temos três rebaixados para a Série C, que é o Náutico, Operário e o Brusque. E esta rodada, que algumas coisas vão depender do tapetão, porque antes de iniciar a rodada, na quinta-feira, dia 3, teremos um tapetão, teremos um julgamento do STJD sobre aquela invasão de campo do jogo Sport e Vasco. Tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre esse assunto, mas pelo amor de Deus, vejam o vídeo todo para não falar merda, porque tem gente que está vendo o vídeo, o início do vídeo, e não vê o vídeo inteiro. Aí acha que eu falei uma coisa porque só viu o início do vídeo. Vê a porra do vídeo todo para dar opinião. Porra, mas sabe qual é o mal? É aquelas pessoas que não lê a notícia, só lê o cabeçalho, a manchete. Aí lê a manchete, não lê o que está escrito. Acredita em tudo. Qualquer coisa que se fale que vá massagear o ego, ou é o que ele quer escutar, ele não lê a notícia, ele só lê o título. É muito fácil de enganar, né? Porque você coloca um título bonito, o cara não vai ler porra nenhuma e vai interpretar a porra toda errada. Então leia tudo, não só o título. E no caso do vídeo, veja o vídeo todo para entender o contexto. Eu estou falando isso porque teve uma pessoa que disse que eu julguei o jogador do Vasco. Porra, ele não viu o vídeo todo. Se ele tivesse visto o vídeo todo, ele tinha percebido que eu defendi o jogador do Vasco. Mas no início do vídeo, eu abri um contexto, eu abri um leque. Mas não consegue ver a porra toda e vem falar merda. Não quer ver o vídeo? Não veja a porra do vídeo pela metade que vai falar merda. Vê o vídeo todo, pô. Porra, que saco! É igual sai aí alguma notícia, tem um determinado canal de imprensa, né, falada, escrito, cacete, que adora alterar as coisas. Uma vez saiu uma manchete: polícia entra em faculdade e prende estudante. Porra, tô lendo a manchete, a culpa de quem é? É da polícia. Porra, mas aí tu vai ler o texto, tá escrito o seguinte: o cara não era estudante, ele era traficante, ele estava vendendo drogas dentro da faculdade. O reitor da faculdade chamou a polícia foi lá e prendeu o cara. Essa foi a notícia. Mas porra, só leu o cabeçalho. É por isso que o povo brasileiro merece as coisas que acontecem. Na boa, merece. Lê muito pouco, só quer escutar o que é bom pro ouvido. Aprender que é bom, aprender, porra, não quer. Então vamos lá. Sei que tô puto mesmo. Ficou, porra, a gente fala uma coisa, não lê direito, quando lê interpreta completamente diferente, porra, aí vem falar gracinha. Ai, caralho. Bom, continuando aqui. Então, teremos o tapetão. Desse julgamento que pode mudar toda a configuração da decisão da última rodada. Pode mudar toda a configuração. Mas a gente vai fazer aqui, dar os nossos palpites, fazer as nossas análises, com o tapetão e sem o tapetão, no que pode acontecer nesse tapetão. Beleza?
Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, pode ajudar fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Qual é a situação? A parte de baixo da tabela já tem 3 que caíram: Brusque, Operário e Náutico. E a briga contra o rebaixamento está entre CSA e Novo Horizontino. Tem mais uma vaga, ou vai cair o Novo Horizontino, ou vai cair o CSA. Porque o Tombense já está com 45 pontos, não tem chance mais de cair, já está salvo. Então, só tem uma vaga e 2 times não querendo ocupar, ou CSA ou Novo Horizontino. Bom, se não tivesse o tapetão, se não tivesse o julgamento do STJD, nesse momento teriam o Sampaio Corrêa com a chance muito remota, mas muito pequenininha, tinha que acontecer um desastre para o Sampaio Corrêa conseguir se classificar, mas teria uma chance. Quer dizer, Sampaio Corrêa não, desculpa, o Sport. Sampaio Corrêa não, Sport. O Sport teria chance de classificar, mas, como eu falei, teria que acontecer um desastre. O Ituano só depende dele. Ganhou, está na Série A. Sem o tapetão, sem o julgamento do STJD. O Vasco só depende dele. O Vasco só depende dele. O Vasco empatou, se classificou. Simples assim. Então, Ituano e Vasco só dependem deles, cada um do seu resultado, para se classificar. O Bahia só depende dele para se classificar. O Bahia, independente do tapetão, independente do que aconteça no STJD, o Bahia vai continuar só dependendo dele. Tá? O que vai mudar é o que o Bahia tem ou não que fazer. Exatamente igual Vasco e Ituano. Beleza? Então vamos lá para os jogos. A rodada começa na quinta. Tem um jogo na quinta, um jogo na sexta. Tem 2 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Esses 6 jogos no domingo são no mesmo horário. Por que são no mesmo horário? Porque são justamente esses jogos que definem quem vai subir e quem vai cair. Os outros jogos de quinta, sexta e sábado é simplesmente para cumprir tabela, beleza? Então vamos lá aqui num jogo para cumprir tabela. Abre a rodada Grêmio e Brusque. O Grêmio já está na Série A e o Brusque já está na Série C. Então, irmão, ali não tem muito o que falar. O Grêmio jogou a última partida em casa para fechar a temporada, de repente, para chamar sua torcida, para chamar a temporada. E o Brusque já deve estar fazendo desmanche do time, né, para ver como é que vai ser a próxima temporada. Então, Grêmio e Brusque, eu coloco até ali. Grêmio 2-0. 2-0 em cima do Brusque. Aí temos sexta-feira, Náutico e Ponte Preta. Náutico já na Série C e Ponte Preta tá ali, continua na Série B. Também não vale nada o jogo. Valendo alguma coisa, o Náutico não estava conseguindo. De repente, sem valer nada, o Náutico queira jogar, queira terminar de forma honrada, mas por causa de um jogo vai terminar de forma honrada a campanha que o Náutico teve. Uma pena, cara, uma pena o que aconteceu com o Náutico. A Ponte Preta também já deve estar de férias. É difícil, cara, é difícil. Vou colocar empate. Náutico e Ponte Preta 1-1. É difícil fazer essas análises assim nos jogos que não valem absolutamente nada, que não sabe nem o time que vai ter. Então, colocar empate, 1-1. Outro jogo também não vale nada. Criciúma e Tombense. Vale, de repente, ali uma posição, você ficar uma posição acima, coisa e tal. Mas é muito pouco. Então, Criciúma e Tombense. Outro jogo que
Pode valer ali pro Tombense, que está tá aqui na 15ª colocação e a 48 pontos, terminar, quem sabe ali na 12ª. Mas, cara, time Tombense, Criciúma, fechando em casa, para mim, Criciúma 3-1, Criciúma no Tombense. Aí no sábado também outro jogo que mais na parte de cima da tabela, né? Sampaio Corrêa e Londrina, que tiveram ali brigando, né? Sempre por alguma coisa, de repente uma Série A. Sampaio Corrêa ganhou do Vasco aqui no Rio, quer fechar a temporada em alta com a torcida, então eu vou de Sampaio Corrêa. Para mim, Sampaio Corrêa vence o Londrina por 2-0. Agora vamos para o domingo, os jogos que valem alguma coisa. Ou valem muito, né? Bom, temos CRB e Bahia às 6h30. Bom, vamos lá. O CRB não tem mais perigo de cair, fez uma boa campanha, 50 pontos, está mais na parte de cima da tabela. Nesse momento, né, 9 pontos do Bahia, que pode subir, então fez uma grande campanha o CRB. Vi a galera lá do nosso WhatsApp aqui, Resenha com Bahia, até mandar aqui um abraço para a galera aqui do nosso WhatsApp. Deixa eu só abrir aqui o WhatsApp, deixa eu pegar aqui, mandar um abraço aqui, deixa eu abrir, mandar um abraço aqui pro André. Fala, André, um abraço, meu parceiro, a gente estava conversando aí, deixa eu ver mais quem aqui, Rodrigo Melo, fala, Rodrigão, um abraço, meu parceiro. O Fábio Super Bahia, fala, Fabão. Deixa eu ver mais quem aqui. Bruno, Jefinho, fala, Jefinho. Jefinho tá bolado com o presidente do Bahia. Deixa eu ver aqui. O Marlon, um abraço aí, Marlon. Deixa eu ver mais. O Daniel, eu estava conversando aqui também. Cadê? Rapaz, estava falando aqui pra caramba. Marcos Teles, um abraço. Cadê? Daniel. Silvio, Alexandre Silva, Otaviano também mandando um monte de coisa. Renan Rodrigues, Erivaldo. Mídia, fala, Mídia, um abraço, meu parceiro. Aqui, rapaz, é muita gente. Rapaz, é muita gente. E Neu já está começando a falar de política. Pelo amor de Deus, galera. Sem política no grupo do Bahia. Sem política, pelo amor de Deus. Sem política. Política não. Onde tem política estraga tudo. Estraga tudo. Entrou política e estragou a porra toda. Sem política. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, Renan. Eu falei aqui um monte de gente já. E pra galera que eu não falei ainda, Muca, uma galera aí, todo um abraço aí para toda a resenha do Bahia. Resenha com Bahia. Então vamos lá, cara. Imagina que não tivesse STJD tudo do jeito que tá. O que o Bahia tem que fazer, teria que fazer para subir? Empatar, ganhar. E se o Bahia perdesse? Até o Bahia perdendo, o Bahia ia se classificar. Por quê? O Sport tem a chance de igualar o número de pontos do Bahia. O Sport tem a chance de igualar o número de pontos. Só que o saldo de gols do Sport, ele é inferior ao do Bahia. Tem uma diferença de 7 gols. Então o Bahia teria que ser goleado e o Sport golear o Vila Nova. Cara, eu acho muito pouco provável do Bahia ser goleado e o Sport golear. Tá? Independente se o CRB vai vir com o time reserva, se não vai vir com o time reserva, igual falaram, mesmo que viesse com o time titular, acho pouco provável o CRB golear o Bahia.
O CRB ganhar do Bahia, eu não acho pouco provável, porque se você pegar os últimos resultados do Bahia, não anima ninguém. O Bahia, o último jogo contra o Guarani, não perdeu, porque o goleiro fez um defesato no final do jogo. Empatou com o Operário, empatou um monte em casa, perdeu fora, ou seja, os resultados do Bahia não anima ninguém. Então perder do CRB, isso só lembrar. No primeiro turno o Bahia não ganhou do CRB. Não ganhou do CRB. Então, cara, deixa eu ver aqui, rapidinho, só dar uma olhada aqui na classificação. Então, eu acho muito pouco provável, de acontecer esse desastre e o Bahia não subir. Isso se não tiver STJD. Agora vamos lá. Se tiver o STJD e aconteça o que o Vasco quer que aconteça. O que o Vasco quer que aconteça? O Vasco quer os pontos do jogo entre Sport e Vasco. Porque aí o Vasco vai aumentar 2 pontos e já vai entrar na rodada classificado para a Série A. Então o jogo, o Vasco e Ituano, não vai valer mais nada para o Vasco, porque ele já vai estar classificado. Isso é perigoso para o Bahia. Porque a probabilidade do Ituano ganhar do Vasco já é grande. O Vasco já classificado é muito maior, até do Ituano golear. Então, se o Vasco conseguir os pontos, o Bahia não pode perder para o CRB. Porque se o Bahia perder para o CRB e o Ituano ganhar, o Ituano passa o Bahia. Vamos lá, para vocês entenderem. Se o Vasco ganhar os 2 pontos da vitória sobre o Sport, ele vai a 61 pontos. Bom, se classificou para o Ituano, só tem 59. O Bahia cai para a 4ª colocação. Se o Ituano ganhar do Vasco, vai a 60. O Bahia tem 59. Então, se o Bahia perder, o Bahia está fora. Se o Bahia empatar, fica com os mesmos 60 pontos do Ituano. Aí, o Bahia vai ter que torcer para o Ituano não golear o Vasco. Porque a diferença de gols do Bahia para o Ituano, hoje, é de 4 gols. 4. Se o Bahia empatar, o saldo do Bahia vai continuar o mesmo. 13. Mas o Ituano pode ganhar do Vasco de goleada, principalmente se o Vasco já tiver classificado. Se o Ituano meter 4-0 no Vasco, o Ituano vai ficar com o mesmo saldo de gols, 13. Vai ficar com o mesmo número de vitórias, 16. O mesmo número de... de empates do Bahia, que vai ser 12, porque aí o Bahia empatou, 12. O mesmo número de vitórias. Só que o Ituano tem 42 de saldo, 42 de gols pró. E gols pró, na sequência, é um dos critérios de desempate. Então, o Ituano tem 42 gols pró e o Bahia 41. Se o Bahia empatar, imagina que empate de 2-2. Empatou de 2-2. Fica lá com 43 de saldo total de gols pró. O Ituano mete 4-0, ele vai ficar com 46. O Ituano se classifica e o Bahia está fora. Agora, se o Bahia ganhar, não. O Bahia ganhou, acabou. Deu para entender? Então, se o Vasco ganhar, o Bahia tem que empatar e torcer para o Ituano não golear o Vasco. Mas o melhor é o Bahia ganhar. Deu para entender? Bom, então vamos lá. CRB e Bahia. Cara, se o CRB tivesse com um time completo, o último, vamos pegar aqui, o CRB nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. O Bahia nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Bahia nos últimos jogos só ganhou 1. Vamos lá. Vamos ver aqui quando é a última vitória, ou último triunfo do Bahia.
O Bahia empatou com o Guarani, empatou com o Vila Nova, empatou com o Grêmio e ganhou do Brusque de 1-0 em casa no dia 8/10. Ou seja, empatou uma e as últimas três, ganhou uma e as últimas três empatou. E ganhou do Brusque, rebaixado, de apenas 1-0. Ou seja, não vem jogando bem. No primeiro turno empatou com o CRB. Com a pressão que o Bahia tem para subir, e levando-se em consideração que os jogos serão todos no mesmo horário, o que estiver acontecendo no jogo Ituano e Vasco vai colocar uma pressão no Bahia. Desde que o Vasco ganhe os pontos. Se o Vasco não ganhar os pontos, aí não, o Bahia já vai entrar classificado, porque o Sport não vai golear o Vila Nova. Então, a gente está fazendo aqui se o Vasco ganhar os pontos. CRB e Bahia, cara. Se o CRB vier com time reserva, eles vão correr pra cacete, eles vão querer mostrar vontade. Não vão entregar pro Bahia de mão beijada. Eu, particularmente, não é que eu estou desmerecendo o Bahia, não estou. Mas o Bahia não está jogando nada. Tem torcedores que não gostam de escutar a verdade. Aí é complicado. Então, vê outro canal. Gosta de escutar mentira, vai para outro canal. O Bahia não está dando confiança. Ele vai chegar lá e vai ganhar. Mesmo do reserva. Igual o amigo torcedor do Bahia falou, pô, se o Bahia não ganhar do reserva do CRB, esquece. Bom, não ganhou do Operário que caiu. Olha o preconceito contra o CRB. Torcedor do Bahia, olha o preconceito. Desmerecendo as reservas do CRB como se não valesse nada. Não gosta de sofrer esse tipo de preconceito? Não faz. Beleza? Então, eu, diferentemente, acho que o time de CRB, Alagoas, Maceió vai correr muito. Eu, particularmente, com o futebol que eu vejo do Bahia, para mim o Bahia não ganha nem do reserva do CRB. Para mim dá empate. Para mim dá empate. Mas como eu acho que o Vasco não vai ganhar os pontos, o Bahia vai subir. Essa é a minha opinião. Então CRB e Bahia para mim dá empate. 1-1. 1-1 ou 0-0. Aí vamos Operário e Novo Horizontino. É um jogo contra rebaixamento. O Operário já está rebaixado. O Novo Horizontino briga contra o CSA. Para mim o Novo Horizontino dá a vida e ganha do Operário. Para mim dá Novo Horizontino 2-0 em cima do Operário. Aqui está o Novo Horizontino com 41 pontos. O Operário, os últimos não ganhou de ninguém. O Operário teve 7 vitórias no campeonato inteiro. Então, para mim, dá Novo Horizontino. Teremos Cruzeiro e CSA. O CSA está uma parada indigesta. O Cruzeiro, a última partida, em casa, para se despedir da galera. O Cruzeiro vinha aí empatando, perdendo e ganhou a última. É o último jogo desse time na Série B. Deve ter uma festa. Cara, vai ser complicado pro CSA. CSA, Alagoas, Maceió, terra do meu pai. Mas eu acho difícil, cara. Difícil. O Cruzeiro não perde pro CSA. A não ser que nego entre mango assado, com o time todo reserva, aí é coisa. Você entra com o time titular para mostrar, né, para terminar ganhando, para mim dá Cruzeiro. Para mim dá Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro em cima do CSA. Aí com isso, o CSA é rebaixado. O CSA poderia ir pegar um outro time, mas faz parte. Então Cruzeiro e CSA, para mim dá Cruzeiro 2-1. Aí o jogo que define muita coisa. Ituano e Vasco da Gama. Ituano e Vasco da Gama. Bom, se o Vasco não ganhar os pontos do Sport, se o Vasco não ganhar os pontos do Sport, jogo contra o Sport, cada um depende de si. Se o Ituano ganhar, o Ituano se classifica para a Série A. Para o Ituano se classificar, só com a vitória, só vencendo. O Vasco
se classifica para a Série A empatando e ganhando, é óbvio, né? Então, nesse jogo, o Vasco tem o empate a seu favor e o Ituano sua vitória. Se não tiver tapetão, para mim, o Vasco não consegue ganhar do Ituano. Para mim, o Ituano ganha do Vasco 1-0. Para mim, o Ituano ganha do Vasco 1-0. Jogo em tudo. E se tiver tapetão? Se tiver o tapetão. Se tiver, é que fala tapetão, julga como se tivesse armação. Foi mal. Se no julgamento o Vasco não ganhar os pontos. Quer dizer, se no julgamento o Vasco ganhar os pontos. O Vasco já vai para esse jogo de domingo em ritmo de festa. Já vai para o último jogo classificado para a Série A. Então não tem nenhum motivo do Vasco ir para esse jogo contra o Ituano com o time principal. Porque já vai estar classificado. O Ituano não. Independente do que aconteça, o Ituano ainda tem chances. O Vasco ganhando os pontos ou não, o Ituano ainda tem chance. Não de entrar na vaga do Vasco, mas pode entrar na vaga do Bahia. Então o Ituano vai com o time principal. Tem que saber se o Vasco vai com o time principal ou com o time reserva. Mas, na minha opinião, nos dois casos, o Ituano ganha do Vasco, ou do time principal ou do time reserva. E mais, na minha opinião, se o Vasco for com o time reserva, o Ituano goleia o Vasco. Aí complica o Bahia. Então, passa muito pelo que vai acontecer no STJD. Mas Ituano e Vasco, para mim, o Vasco sem os pontos, o Ituano ganha de 1-0. O Vasco com os pontos já classificado, o Ituano goleia. Acho que o Ituano consegue até o resultado que precisa. 4-0, que é para tirar a diferença do Bahia. Caso o Bahia empate esteja empatando com o CRB. Deu para entender? Mas para mim, o Ituano ganha do Vasco, independente do Vasco estar com o time principal ou reserva. Aí temos ainda Vila Nova e Sport. O Sport é aquela condição mínima, né? Que também vai depender disso aí. Se o Sport perder os pontos pro Vasco, esse jogo não vai valer nada pro Sport. Mas se o Sport não perder os pontos, ele entra nesse jogo aí com obrigação de golear o Vila Nova. Eu não acredito que vai golear. Para mim esse jogo também dá empate. E para mim dá 1-1 Vila Nova e Sport. E o último jogo é Guarani e Chapecoense. Também não tem risco nenhum. É um jogo só para tabela. Para mim, da Guarani 2-0. Tá aí a minha análise e meus palpites. Deu para entender sobre o que vai acontecer no STJD, se o Vasco ganhar os pontos ou não ganhar os pontos? Então eu fiz aí a minha análise. Espero que você dê sorte, eu te traga sorte e você ganhe um din-din. Mas pelo amor de Deus, meus amigos, olhem o vídeo todo, para depois não ficar escrevendo coisas sem ver o vídeo todo. Porra, pelo amor de Deus. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.